Rapaz, isso é que é calorosa, né? A paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Que manhã bendita, que privilégio, que honra poder estar aqui com vocês nessa manhã. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida de cada um, viu? De verdade, de cada um dos irmãos que estão aqui, daqueles que estão ao alcance da nossa voz. Estou vendo algumas cabecinhas ali fora. Deus possa abençoar a cada um. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, pastor Manuel, pastora Marjorie. Louvar a Deus pela vida do pastor Cristiano, pela vida do pastor Eduardo. Pastor Eduardo, o senhor é uma bênção. Deus abençoe o ministério de louvor dessa igreja. Quando eu venho aqui eu sou muito ministrada. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um desses músicos, desses adoradores. Vocês são tão bons que eu peço a Deus para guardar vocês só de vocês mesmos, de tão bom que vocês são. Porque quando é assim a gente sabe que Deus já guarda, né? A gente só tem que pedir para se guardar de si, né? É o tipo de coisa que a gente tem que fazer. Tão bom que eu acho eles. Deus abençoe a cada um. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Glória a Deus. Você sente que as manhãs têm uma atmosfera diferente? Coisa mais leve, né? Não sei, ainda mais manhã dominical, tem um cheirinho de ressurreição, não tem? O pessoal diz assim, eu gosto muito de culto da manhã, não sei, parece que é mais leve. Eu digo, claro que é, a gente acorda, vem para a igreja, não deu nem tempo de pecar, né? A gente já vem puro. Oh, glória. Lucas capítulo 22, voltou ao meu coração nessa manhã como palavra de Deus para este dia, esse texto. Leia comigo do verso 28 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu confio a vós. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleça a tua fé. Então, quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Pelo que respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e até a morte. E Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, alforge ou sandália, faltou-vos alguma coisa? E responderam eles: nada. Somente até aqui. Diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando ao Deus de Israel. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O capítulo 22 desse texto que nós acabamos de fazer menção, ele trata sobre alguns instantes, né? Alguns poucos momentos ainda que Jesus passaria com os seus discípulos antes do Calvário, antes de ser capturado pela guarda romana no Getsêmani, antes de ser entregue por Judas. Esse momento aqui é um momento memorável, porque Jesus está celebrando a última ceia e também a última Páscoa que realizaria entre eles naquele tempo. Jesus vai determinar-lhes algumas palavras extremamente preciosas. Por quê? Porque no período de 3 anos e meio, enquanto Jesus esteve aqui cumprindo a vontade do seu Pai que está no céu, ele vai trazer uma série de ensinamentos para os seus discípulos. Jesus vai ser insistente e a sua mentoria é prática e diretiva. Ele come com eles, dorme com eles, se assenta com eles, levanta-se com eles, está o tempo todo com eles. Todavia ele vai compartilhar com mais atenção. É como se ele fizesse uma revisão geral. Sabe quando você está estudando e vai ouvindo toda a matéria ao longo do ano e de repente antes da prova final o professor faz uma revisão de toda a matéria anual?
É basicamente a mesma coisa que Jesus vai fazer agora na celebração dessa última ceia. Ele quer se certificar que os discípulos estão entendendo o propósito. Eles querem se certificar aquilo que futuramente ele vai determinar depois da ressurreição. Quando ele diz assim, agora não vos chamo, deu muito eco, viu? Estava bom do jeito que estava, agora eu estou ouvindo as PAs muito alta. Ele vai dizer assim, agora não vos chamo mais servos, porque os servos não sabem a que manda o seu Senhor, ou seja, eles só obedecem, eles não sabem qual é a intenção pelo qual são mandados ou são ordenados. E por que ele usa essa classificação temporária, né? Agora, porque antes eles só conseguiam de fato serem servos, só obedeciam, porque eles não conheciam o propósito pelo qual Jesus os instruía e mandava eles fazerem as coisas que até então eles faziam. Mas no final de sua vida e agora pós-ressurreição, ele diz agora, ou seja, eles aprenderam, agora já não vos chamo mais servo, veja, subiu o nível, agora vos chamo de amigos. Porque o amigo, ele sabe qual é a intenção daquilo que ele está ouvindo. Relacionamento com Deus demanda tempo. Só para eu ter certeza que você está me ouvindo bem, complete aí, por favor. Relacionamento com Deus demanda? Demanda tempo. A salvação não demanda tempo. Lembra do criminoso condenado que estava ao lado de Cristo, ladrão, lá da cruz? O Senhor Jesus disse para ele, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Para a salvação, por quê? Porque para a salvação basta reconhecer o senhorio de Cristo, crer no Senhor Jesus com o teu coração e se com os teus lábios confessares, será salvo. Jesus, ele disse, porque aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Veja bem, aquele ladrão ao lado de Jesus na cruz do Calvário, tomou alguma ceia? Participou do batismo de João Batista? Participou de alguma escola dominical? Absolutamente nenhum tipo de convivência, nem com a comunidade cristã, né? No caso nosso, se fosse, porque a religião do judeu é étnica, e aí não convém esse tipo de comentário, mas ele não teve nenhum relacionamento com a igreja, nem a primitiva, nem o corpo de Cristo na reunião dos seus discípulos, e mesmo assim Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque para a salvação é isso, nós devemos crer em Deus e confessar a Jesus como seu filho. Agora, para servir demanda tempo, e para isto demanda relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus também vai crescendo à medida do tempo. Por exemplo, logo que o Senhor se refere a Abraão nos primeiros capítulos do livro do Gênesis, depois do capítulo 2, ele fala, Abraão meu servo, mas já para o final da vida de Abraão ele diz, Abraão meu amigo. Perceba como a conotação muda. Lá na sarça, ele chama Moisés de servo, mas quando Moisés insiste para vê-lo e depois da sua morte, agora é o próprio Deus dando testemunho de Moisés, ele não diz apenas Moisés meu servo, é Josué que escreve depois de Moisés, servo do Senhor já morto. Mas quando é Deus que dá testemunho de Moisés, ele não diz Moisés meu servo, ele diz Moisés o meu amigo. Oh, aleluia. Perceba, às vezes a gente quer classificar todo mundo, né, como se relacionasse com Deus igual, porque o amor de Deus pela humanidade nos coloca em posição de igualdade, mas isso é um equívoco muito grande. Para a salvação e para Deus, não há grego, não há negro, não há branco, não há rico, não há pobre. Aos olhos de Deus todos os homens são iguais, e para a manifestação do seu amor e revelação da sua salvação, ou seja, a obra salvífica e a graça redentora, ela foi dada como oportunidade igualitária a todos os homens. Quem está entendendo isso, diga amém. Amém. Agora, a maneira como Deus se relaciona com cada um é totalmente exclusiva, individual e dependente de como cada um deseja se relacionar com Deus. E Jesus, ele tem uma afeição e uma forma de relacionamento diferenciado com os seus discípulos. E o texto vai nos dizer aqui no capítulo de número 22, que ele vai fazer, como eu disse para você nesse exemplo, uma revisão geral. Por quê? Porque ele quer ter certeza que os discípulos vão preservar a intenção do ensino, o propósito pelo qual ele esteve com eles nesse período de 3 anos e meio, porque agora o Jesus em carne e sangue não vai estar mais com eles, não só no período de 3 dias,
mas também depois da sua ressurreição, porque aí ele vai se preparar 40 dias aqui na terra, e depois, segundo o relato de Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele vai ser assunto aos céus. Ele vai subir e vai se cumprir a profecia ou o salmo messiânico de Davi, quando ele cantava dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha, ou seja, aquele que venceu o pecado e a morte. Ele é o Rei da Glória. Jesus, nessa revelação de carne, vai sumir, e isso se comprova em Atos dos Apóstolos capítulo 1. Então Jesus quer ter certeza que os seus discípulos aprenderam a lição, que eles vão dar continuidade ao propósito de Deus, mesmo depois, seja da crucificação ou da ascensão de Jesus Cristo. E aí ele começa a fazer uma revisão, e ele começa a passar os ensinamentos, e a dizer como eles devem se comportar. Jesus vai vai mencionar as últimas palavras antes da sua crucificação. Rapaz, essa ceia é a mais importante de todas, sem contar o período de comunhão que eles vão passar com Jesus. Eles não vão ter outra comunhão íntima como essa. A coisa é tão séria nesse dia que Jesus diz assim: até aquele grande dia em que vocês possam cear comigo nas minhas bodas e na minha mesa, eu não tomarei mais do vinho. Olha isso, rapaz, tem uma adega lá no céu e um vinho especial que Jesus só vai abrir quando a gente chegar. Coisa séria. Olha para tua irmã e diga: coisa séria. Ele se compromete, ele se aliança com eles, e ele vai dando as últimas determinações. É tão incrível, Jesus vai passar lições até quando não está dizendo nada. Por exemplo, para nós hoje aqui nessa manhã, fica essa lição incrível. Jesus, através da sua onisciência, por ser também Deus, sabia ou não sabia que estava às vésperas, a minutos, a horas de ser capturado, sim ou não? Sabia ou não sabia? E isso lhe angustiava o coração, sim ou não? Sim, tanto lhe angustiava que você conhece a oração do Getsêmani: se possível for, passa de mim esse cálice. Quando ele viu o anjo, chorou mais ainda, porque percebeu que deveria cumprir a vontade de Deus. Seu suor se verteu em gotas de sangue, tamanha era a sua angústia e a sua agonia. Então vamos lá, se ele já sabia que isso ia acontecer, como é que ele consegue separar isso completamente do último momento de comunhão com aqueles que ele amava? Veja, Jesus não macula a ceia com angústia, não macula a comunhão com ansiedade. Jesus não fala naquela hora do que está para ali acontecer depois. Olha para cá, Jesus não desabafa a sua angústia, Jesus não pesa o coração dos seus discípulos com aquilo que ele sabe que vai acontecer. Olha como Jesus consegue separar as coisas. Ele sabe que está a poucas horas do maior momento de dor, angústia e agonia da sua vida, mas mesmo assim o texto diz que depois de cear ele canta um hino. Oh, aleluia. E o que o evangelista Tiago vai ensinar pra gente? Que quem está triste ora, mas quem está alegre? Então diga pra mim, apesar de saber tudo que vai lhe acontecer depois, ele está alegre agora, sim ou não? Sim ou não? Porque a gente precisa, assim como Jesus fazia, aprender isso, gente, a setorizar. Sabe por quê? Aquilo que eu tenho para fazer amanhã, não dá para fazer hoje, porque se fosse hoje não dava para amanhã. Então significa que todas as vezes que eu deixo o dia de amanhã macular meu hoje, além de eu não resolver o que eu tenho para amanhã, ele ainda me rouba a força que eu poderia acumular para resolver o problema de amanhã. Olha o que Jesus está ensinando para a gente, igreja: viva o hoje, setorize as coisas, se alegre agora. Eu sei que tem gente aqui na segunda-feira com uma demanda absurda. Eu mesma, eu fiz essa oração quando eu cheguei aqui. Eu disse: Deus, tira de mim essa ansiedade, porque eu me lembro das coisas que eu tenho para fazer no dia seguinte, e como o meu dia é muito agitado, parece que nunca vai caber na grade de horas que eu tenho. Aí isso vai às vezes me tomando de uma angústia, mas os meninos adorando, a igreja celebrando, e isso tentando me roubar. E eu disse: não, Senhor, não, tira de mim essa ansiedade. Eu quero fazer como o Senhor fez. Eu vou me alegrar hoje aqui. Sabe por quê? Porque hoje a minha preocupação não muda meu dia de amanhã, mas a minha adoração pode me dizer como eu vou enfrentar o dia de amanhã. Jesus vai viver esse momento com os discípulos. Sabe por quê? Porque ele sabe disso que eu já falei aqui.
Que o que ele pensar sobre amanhã ou sobre o que vai acontecer algumas horas não muda nada, mas a maneira como ele encara o agora prepara ele para como ele vai encarar o que vai acontecer daqui a pouco. Às vezes a gente deixa de viver e às vezes a gente deixa de resolver problemas com mais graça, com mais entusiasmo, com mais alegria, não porque não temos capacidade, mas porque deixamos aquilo que está para acontecer depois atrapalhar aquilo que está acontecendo agora. Jesus não faz isso. O texto diz que depois ele canta um hino. Agora para por um instante e começa a imaginar, principalmente vocês que vão estar na ceia logo mais. Para imaginar a cena. Todo mundo assentado e comendo ao redor da mesa. Diferente de nós que comemos um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva em memória, eu estou falando de uma refeição farta. Uma mesa com bebida, com comida, e todo mundo se alegrando. E se tem comida, a alegria fica muito mais fácil. Não é verdade? Os crentes falam, é verdade. Então preste atenção. Fora isso, aquele peso de glória. Quem já foi naquelas reuniões onde ninguém está falando em línguas ainda? Segura só um pouquinho aí. Onde ninguém está falando em línguas ainda, não estão nem cantando hinos, nem louvando, mas a conversa é tão direcionada que você vai sentindo que Deus está no ambiente. Você diz, Deus está aqui. É mais ou menos esse o clima e o ambiente que Jesus está inserindo os seus discípulos. E ele está falando e está ali. E aí agora para completar ele vai cantar. Pensa num culto onde o dirigente é Jesus, o pregador é Jesus e o ministro de adoração é Jesus. Não, pensa num culto. Pensa você saindo de casa agora pela manhã, alguém perguntando, vai para onde? Aí você diz, vou ver Jesus. Ué, mas por que não vou cear com ele hoje? E alguém, é mesmo, vai ser uma bênção, vai. E quem é o pregador? Jesus. Aí você diz, tá, mas quem dirige o culto lá? Jesus. Tá, mas quem é que vai cantar? Jesus. Eu não sei qual foi o hino que ele cantou, mas o texto diz que ele cantou, ele dirigiu, ele ministrou e ele cantou. E esse aqui é o único culto onde ele faz as três coisas e ninguém tem problema com isso. Porque ninguém quer substituir Jesus. Ninguém quer ser melhor do que Jesus. Tendo dito isso, pense nessa ceia. Foi poderosa ou não foi? Foi maravilhosa ou não foi? Imagina a cena, foi grandiosa ou não foi? Foi gloriosa, mas o texto diz que logo depois deles acabarem de cear, quando Jesus começou a prenunciar a sua ausência, rolou um pega pra capar, meu irmão. Houve forte discussão entre eles. Sabe o que isso significa? Que a veia do pescoço de alguém levantou. Que se alguém era branco, ficou vermelho enquanto falava. Forte, o texto diz. E houve entre eles forte discussão. Sabe por quê? Quando eles começam a imaginar a ausência de Cristo, rapidamente começam a imaginar quem então ocupará o lugar de liderança. Rapaz, isso aqui é um erro gravíssimo. Porque a cadeira que Cristo se assenta, ninguém se assenta. Existem pessoas que são insubstituíveis na nossa vida. Pedro futuramente lideraria entre os apóstolos e os ministros, mas isso não faz ele alguém que tenha o poder de substituir a Jesus. Porque substituição não fala de quem é melhor. Claro que se fosse esse caso, Jesus seria melhor. Mas substituição fala de cada um saber ocupar o seu lugar. Veja bem, existem coisas na nossa vida, pessoas que fazem coisas que elas fazem de um jeito tão especial que mesmo que outras façam melhores do que elas, a gente não quer substituir, porque como eu disse, não é a pessoa fazer melhor, é a gente se relacionar com aquilo que a pessoa faz. Por exemplo, comida de mãe. Tem gente que cozinha melhor do que a sua mãe, você sabe disso. Ainda mais tua mãe não cozinha muito. Só que existem coisas que você só gosta de comer se for feito da mão da sua mãe. Significa que alguém não pode fazer o que ela faz? Não, alguém pode fazer o que ela faz, mas isso fala da relação que eu tenho com aquilo que tal pessoa faz. É a mesma coisa aqui. A discussão entre eles é incabida, indevida e imoral, porque duas verdades, e agora eu não falo só sobre Jesus, mas sobre qualquer cargo de liderança na terra. Quando você sabe que uma cadeira de liderança será desocupada, antes de saber quem vai ocupá-la, primeiro você deve chorá-la.
Primeiro você deve sentir falta. Primeiro você deve pranteá-la. O jargão popular no mundo que diz rei morto, rei posto, ele é indevido acerca da maneira como nós devemos nos relacionarmos com as pessoas aqui na terra. Mas acima de tudo, ele é indevido na maneira como nós nos relacionamos como Deus que está no céu. Aleluia. Quando Jesus se ausenta de uma região, a gente não pode saber quem vai substituí-lo. A gente só pode, o melhor que podemos é imaginar como é que cada um vai fazer bem e vai ocupar o seu lugar. E aí, meu irmão, começa o pega para capar e eles começam a brigar e começam a discutir. E a coisa vai ficando complicada. Aí Jesus tem que entrar e apartar. Aí Jesus vai apertar e ele tem um poder de síntese fora do comum. Jesus, ele resolve coisas complexas com frases curtas. Ele resolve problemas de anos com muita agilidade. Aí ele chega entre os discípulos e ele diz assim: estando entre vós, quem era o maioral? Pergunta retórica, não precisa responder, mas eles responderam. Por que retórica? Porque é óbvio que Jesus é o maioral. Pois é, mas estando entre vós, eu fui servido de vós ou eu vos servi? Aí eles disseram: ora, o Senhor nos serviu. Jesus está fazendo menção do episódio em que ele lavou os pés dos discípulos. Estando entre vós, me posicionei como um servo e às vezes até como um escravo. Coloquei a toalha na cintura, água na bacia e vos lavei os pés. Veja, se estando entre vós eu vos servi, aprendais então esse exemplo. No meu reino, o maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Jesus está dizendo, ao invés de brigarem por posição, briguem por utilidade. Ele está dizendo: ei, eu não quero. Olha, preste atenção, Jesus é muito específico. Ele não tem dificuldade nenhuma em admitir que no reino algumas pessoas serão grandes. Ele não tem dificuldade nenhuma no reino em admitir que algumas pessoas serão maiores do que as outras. Só que ele deixa claro que o que classificará o maioral dentre nós não é o que tem um cabelo bonito, não é o que tem roupa de grife, não é o que disputa para sentar numa cadeira ou está concorrendo a um cargo. Pelo contrário, as pessoas mais úteis no reino de Deus dificilmente se assentam nos sofás de sua casa, dificilmente se assentam até mesmo nas suas cadeiras. Olha o que Jesus está dizendo: no meu reino o mais importante não é aquele que ocupa um lugar, no meu reino o mais importante é aquele que é funcional, aquele que é útil. É isso que Jesus está dizendo através do serviço. Aí ele acaba com a briga. Acaba com a briga, todo mundo fica quietinho. Acabou com a discussão. Só que tendo acabado com a discussão, porque quando entregou essa palavra, entregou a todos. Complete aí, por favor. Ele entregou a todos. Tendo entregado essa palavra a todos, por que a todos? Porque todos brigaram. Ninguém briga sozinho, tá ligado? Ninguém briga sozinho. Ah, porque fulano brigou comigo. Se está rolando briga, é porque você também está fazendo alguma coisa. Ninguém briga sozinho. Alguém pode te odiar sozinho, alguém pode não te perdoar sozinho, alguém pode não gostar de você sozinho, mas para brigar tem que ter dois no mínimo. Todo mundo brigou. Jesus liberou a palavra para todos. A palavra foi para todos, mas de repente fala com todos e daqui a pouco ele vira para Pedro e diz: Simão, Simão, quem você acha que começou essa briga? Fala aí. São 12, o traidor já saiu. O fleumático não gosta de levar briga. Agora sanguíneo, irmão. O sanguíneo ele se mete em briga que nem é dele. Eu já vi muito sanguíneo em fila de banco. O que foi aí? O que tá vendo? Sanguíneo é terrível. Você sinceramente acha que é coincidência Jesus acabar com uma discussão e imediatamente virar para Pedro e dizer: Simão, 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 Simão? E outra coisa, ele não diz Pedro, Pedro. Pedro é o próprio nome que o Senhor costuma chamar Simão desde o dia em que lhe conheceu. Mas nesta hora ele não lhe chama Pedro, nesta hora ele chama Simão. Simão é a raiz de seu nome, a originalidade de seu nome. Simão é o eu do seu nome. Sabe o que isso significa?
que Simão está aqui manifestando alguma coisa que não tem a ver com o caráter transformador de Cristo. Isso aqui não tem a ver com aquilo que ele aprendeu depois de ter conhecido Cristo. Isso aqui tem a ver com a natureza que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Então, ao invés de chamá-lo Pedro, Pedro, ele chama Simão, Simão. Camila, será que você não está viajando na maionese? Não estou não, porque quando esse Simão foi para a casa de Simão o curtidor, Jesus vai trazer uma revelação para Pedro em cima do teto, porque ele está tão cheio de não me toque, porque está na casa de um camarada curtidor, que era tido como um serviço imundo naquela época, que ele não dorme dentro da casa do homem. Aí ele vai para o teto. Quando ele vai para o teto, Deus lhe dá uma revelação. Ele vê os animais sendo cortados, colocados num lençol e descendo diante dele. Aí o Senhor diz assim: Pedro, come, mata e come. Ele diz: não posso. Aí o lençol enrola, sobe, depois desce de novo. Ele diz: Pedro, come. Aí o lençol enrola, ele diz: não posso, sobe de novo. Aí desce a terceira vez: Pedro, come. Não posso comer. Ele diz: como comerei coisa imunda? E o Senhor diz: como você tem coragem de chamar imundo coisa que eu estou te dando? Coisa que eu santifiquei, coisa que eu te ofereci. Todas as vezes que Simão está próximo de Pedro, significa que a sua natureza está sendo suscitada. Irmãos, isso é uma realidade. Houve muitas pessoas que tiveram o caráter transformado pela convivência com Deus no Antigo Testamento ou com Cristo no Novo Testamento. Mas quando esse caráter se manifesta na natureza do nosso Adão caído, do nosso velho eu, a gente observa rapidamente como o Senhor identifica. E todas as vezes que Deus está tocando num Simão, é porque Ele quer trazer de volta um Pedro. Eu vou falar e você vai entender. Todas as vezes que Deus está tocando num Jacó, é porque Ele quer trazer um Israel. Todas as vezes que Deus está tocando, aleluia, num Abrão, é porque Ele quer suscitar um Abraão. Oh, Arabai de Oria. Mas a gente tem dificuldade de revelar para Deus a nossa natureza caída. Então Deus vai permitir com que situações revelem essa natureza, para que nós possamos viver uma área de tratamento verdadeira. Porque não basta o Evangelho trazer uma transformação na roupa, nos modos, nos usos, nos costumes. Ele quer uma transformação que vai além do estilo de vida. Ele quer uma transformação que ataca intrinsecamente no caráter do ser humano e o transforma de dentro para fora. Então, quando nós não temos coragem, às vezes e muitas vezes até, porque não sabemos a putrefação que está dentro de nós. Por isso Davi, ele orava e ele dizia: expurga de mim os pecados que me são ocultos. Que pecados são esses? São pecados que eu sei que tenho, mas eles são tão atrelados a mim que nem percebo que os cometo. Todas as vezes que Deus quiser nos colocar numa posição de destaque, numa posição de liderança, se nós não formos capazes de identificar a putrefação que está em nós, Ele permitirá situações onde essa natureza se manifeste. Tem dias que a gente sente vergonha do Espírito Santo, vergonha do que falou, vergonha do que pensou, vergonha do que fez. E nesse processo dá uma indignação tão grande contra a gente mesmo, porque se revela a nossa natureza caída, e a sensação que a gente tem é que a gente nunca presta, que a gente é miserável eternamente. Mas é um jeito de Deus permitir para que a natureza do caráter que ainda existe se manifeste, para mostrar que o velho eu não está tão morto como deveria estar. Oh, eu vejo o Senhor nesta manhã tocando em alguns Simões aqui. Oh, eu vejo o Senhor nesta manhã tocando em alguns Jacóis aqui, para trazer a revelação que combina com o futuro que Deus preparou para você. Ele vira então para Pedro e diz: Simão, 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 Simão. Duas vezes, por quê? Para despertar. Quando você percebe que alguém não está te ouvindo, você chama de novo: Simão, Simão, Satanás te pediu para cirandar. Cirandar que é peneirar, como trigo. Mas eu roguei ao Pai por ti, para que não desfaleças a tua fé. Então, quando tu te converteres, acabou de tomar ceia, sou eu que estou dizendo não, irmão, é Jesus.
Tomou a ceia, mas você já entendeu, né? Está convertido? Está com medo de falar porque vai tomar a ceia hoje à noite, né? Não sou eu, vou falar de novo, é Jesus. Quando tu te converteres, acabou de tomar a ceia, responde para mim, está convertido? Tá com medo ainda? Simão está convertido? Mas tomou ceia. Porque não é um cálice e um pão que ditam a nossa conversão? Não é de fora para dentro, mas é de dentro. Quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Duas verdades Deus está entregando para Pedro. A primeira, Pedro, você ainda não está completamente convertido. Por isso eu roguei ao Pai para que sua fé não desfalecesse. Porque se você for tentado, peneirado pelo diabo agora, eu te perderia. Por quê? Porque você não está pronto. Complete aí, por favor. Você não está? Não está pronto porque não está completamente liberto, não está completamente convertido, não está completamente entendendo qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então eu roguei ao Pai por ti para que não desfaleças a tua fé. Basicamente o que Jesus está dizendo na primeira verdade é: Pedro, eu acabei de te dar um livramento, porque eu reconheço que você está comigo, come comigo, anda comigo, mas ainda não está pronto. Ainda não está pronto. O que Pedro deveria fazer ao ouvir isso? Senhor, muito obrigada. Que livramento. O Senhor me livrou das garras de Satanás. Porque o Senhor me conhece. Se Satanás então me confrontasse, me tentasse agora, eu estaria perdido. Mas o Senhor, Jesus, muito obrigada. Só que Jesus também ministra uma palavra de esperança na mesma palavra. Ele diz assim: mas quando tu te converteres... Rapaz, olha o que ele está dizendo. Você não está, mas quando ficar, você vai ficar tão bom. Pedrão, você vai ser tão crente, tão crente, tão crente, tão crente, que aí você não vai arrumar problema com os outros, não. É os outros que vão querer estar com você, porque sua fé será tão genuína que poderá ser compartilhada. Sua fé será tão genuína que poderá ser admirada. Sua fé será tão genuína que poderá ser inspirada para outras pessoas. Jesus está dando para Pedro uma palavra de atenção. Está dizendo para ele: se liga, hein? Está te cirandando. Ele deveria dizer: obrigado pelo livramento, Senhor, eu vou vigiar. Mas não, olha como ele responde: estou pronto. Não sou eu, é ele. Jesus acabou de adverti-lo e ele se posiciona dizendo: estou pronto para ir contigo até a morte. Ei, eu estou pronto para ser preso, o que for, eu vou contigo. Ó, Jesus, estamos juntos. Você acha que ele está mentindo? Você acha que ele está mentindo? Pedro? Então você está mentindo quando você diz que ama o Senhor, mas no outro dia faz tudo errado? Então quando você está aqui na casa de Deus dizendo: Senhor, Tu és a minha vida, Tu és o meu tudo, o Senhor pode me tirar tudo, só não me tire a Tua presença. É mentira? Vamos então avaliar por nós. É mentira? Não tenha medo. É mentira? Não, é verdade. Na nossa cabeça a gente pensa: vai dar certo, eu vou conseguir, eu estou pronto. Quando a gente diz que ama de verdade, é porque a gente ama. Porque na cabeça você se julga ser capaz de cumprir aquilo ali com a devida dignidade. Só que daqui a pouco, o hábito do mal-estar, a natureza caída, seja o que for, quando você vê, você já cometeu. O que Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo de número 7? O querer bem está em mim. Sabe o que ele está dizendo? Quando eu digo que eu vou fazer, eu estou falando de coração. Olha o que ele está dizendo: eu me planejo para fazer o bem. Ele diz: o querer bem está em mim, isso é consciência. Ele está dizendo: eu sei o que eu devo fazer e eu vou me programar para fazer o que eu devo. É isso que ele está dizendo. Mas ocorre que quando eu estou em caminho de executar aquilo que eu programei fazer, ou seja, o bem, porque a gente não programa o mal, crente programa o bem. Eu vejo que eu cometo o mal, aí ele fica indignado consigo mesmo e ele diz: miserável,
Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo não está falando daquele bem que está nele, ele está falando da natureza caída que ele não controla. Ele está dizendo, eu consigo projetar o bem, e mesmo projetando o bem, eu não consigo cumprir. Agora o mal que eu não planejo, faço sem cumprir, sem projetar, perdão. Então vou perguntar de novo, quando Pedro diz isso, ele está mentindo? Não, ele só acha que é capaz de cumprir. De coração é verdade, de espírito é verdade, de alma ele está falando a verdade, mas não crie ilusões de fazer com o coração o que você não sujeita o teu corpo à disciplina. Vou sair do espiritual, mas só para você entender, a dieta que só começa segunda-feira, começa segunda-feira? Porque não tem como você trazer para a realidade aquilo que é só intencional. E as coisas de Deus é da mesma forma. Não pense que você vai romper 2021 não fazendo coisas que fez em 2020 pensando, não, eu não vou cometer esses novos erros em 2021. Se você não mudar os seus hábitos, você não muda. Com verdade, você não traz para fora a realidade do que você sente, os sonhos que você sente, os planos que você tem para o lado de fora. Se você não criar uma disciplina verdadeira do lado de fora, você não tira do lado de dentro para fora, se você não criar uma disciplina verdadeira do lado de fora. E disciplina não tem a ver com o que a gente sente. E esse é o problema da gente realizar o que sonha, da gente ter a vida espiritual que deseja. Por quê? Porque a gente quer gastar tempo espiritualizando o que deveria estar executando. Porque é muito melhor sentir do que fazer, sim ou não? Sim ou não? Por que tem gente que programa fazer evento, faz uma vez, depois não faz nunca mais? Porque viu que fazer é muito mais difícil do que sentir. Olhe para a vida de Samuel e veja por que ele foi um homem de Deus. Deus conhecia Eli, Deus conhecia Ofni, Deus conhecia Finéias, Finéias conhecia a voz de Deus, Ofni conhecia a voz de Deus, Eli conhecia a voz de Deus, mas Deus não falava mais com nenhum dos três. Samuel, até o capítulo 3, nunca antes, mesmo servindo todos os dias na casa de Deus, havia tido uma experiência com Deus. Significa que ele nasceu e começou a crescer, e quando ainda era moço, nunca havia tido nenhuma experiência com o Deus que ele servia. Ele nunca ouviu a voz de Deus, ele nunca sentiu um arrepio, ele nunca foi tomado pela presença de Deus, ele nunca viu a glória de Deus descer na casa de Siló até aqueles dias. Mas o que ele fazia? Todo dia acendia a lâmpada, apagava a lâmpada, abria a porta, guardava as câmeras. Ou seja, Samuel não vivia de acordo com o que sentia, ele praticava o que ele sabia, e isso era o suficiente. Aí no dia que estava na hora de Deus revelar uma nova voz profética, porque as visões eram raras em Israel naqueles dias, porque Deus não falava mais com Eli e nem com os seus filhos, aí a primeira pessoa que ele visita é quem? Aí eu te pergunto, Samuel conhece a Deus pessoalmente? Não, por isso o Senhor o chama de 6 a 8 vezes e ele não conhece a sua voz. Mas Deus para de chamar? Não, porque quando Deus olha para a terra e vê um homem a quem ele sabe que será capaz não só de sentir, mas de fazer, ele não olha para Eli, ele não olha para Ofni, nem olha para Finéias. Presta atenção, o Eli, que é o sacerdote da casa, Deus não está falando com ele, mas ele percebe que Deus está falando com Samuel. Não percebe. É Eli que percebe e diz, ó, é Deus que está te chamando. Quando Eli diz assim, quando ele te chamar de novo, diga, fala que o teu amigo, não, começo de relacionamento, que o teu servo ouve. Fala que o teu servo ouve. E é aí que Samuel vai começar a identificar a voz de Deus. Você vê como é que Deus não atende às suas conveniências. Ele sabe que é Deus que está chamando, mas Deus não fala com ele. Samuel nunca ouviu a voz de Deus, mas Deus vai insistir. Aí eu te pergunto, será que isso não revela o caráter de Deus? De quem são as pessoas que ele tem interesse de falar? Se são as que sentem ou se são as que praticam? Olha isso, olha isso. Pedro sente, quando ele diz, eu vou contigo,
Ele não está mentindo. Ele está fazendo igual a gente quando faz promessa e não cumpre. Pare de zombar de Pedro. Você conhece essa história? Essa semana eu vou começar um jejum. Quando você lembra do jejum depois que tomou café, você, meu Deus, era essa semana que eu ia começar. Não é, gente? Gente, vamos falar a verdade? Então ele não está mentindo. Mas só que Jesus sabe que ele não está pronto. Veja, eu não disse Jesus acha, eu disse Jesus sabe. Quando Deus emite algo ao nosso respeito, não entre em embate com Ele, não é uma opinião, é ciência. Ele sabe. Ele sabe. Pedro, você não está pronto. Só que Pedro diz, estou pronto. Por quê? Porque a gente quer viver uma vida baseada no que a gente sente. E viver vida baseado no que a gente sente é uma desgraça, porque nem tudo é como a gente sente. Se isso fosse verdade, aquela amiga nunca tinha sido falsa contigo. Você ia ter descoberto, isso eu conheço, eu sinto que é falso. Não, você sentia que ela era show de bola. E ela só não pegou teu marido porque Deus entrou antes. Eu sempre carrego comigo uma frase: filtre seus sentimentos em oração. Nem tudo é como você sente. A gente tem mania de fazer coisa que sente, mesmo a Bíblia dizendo que o coração é pilantra. Não, porque se eu sentir, eu perdoo. Não, porque se eu sentir, eu vou. Eu vou ver se eu sinto de vir no culto hoje à noite. Não tem prática, não tem devocional, não tem vida regrada. Por quê? Porque só faz o que sente. Só faz o que sente. Sabe por que você não conseguiu fazer a dieta? Porque você só faz o que sente. Sabe por que você não conseguiu ler a Bíblia toda ainda? Porque você só faz o que sente. Aí você leva isso para o espiritual também. Você só consegue ser crente porque numa reunião como essa até um carnal sente. Aí quando você sente, você diz, isso é Deus, eu me lembro, eu gosto, vou ficar. Mas uma vida não pode ser governada pelo que sente, mas por aquilo que a palavra de Deus diz. E o que Jesus, que é o verbo vivo em carne, está dizendo para Pedro é: Pedro, você não está pronto. O que ele devia fazer? Subir para a torre da vigia e vigiar e agradecer o livramento que recebeu. Mas não, estou pronto, Jesus. Rapaz, eita homem complicado era Pedro. Foi para o deserto, foi para o jardim com Jesus. Jesus está lá orando, acabou de dizer, Satanás quer te cirandar como trigo. Quando ele vê o Malco chegando perto de Jesus, pega a espada do homem e corta a orelha do soldado. Gente, que agonia. Parece que eu vejo Jesus catando a orelha do homem no escuro e dizendo, guarda essa bainha, Pedro, essa espada na bainha, e catando a orelha do soldado, dizendo, calma aí meu filho, que eu vou botar no lugar. E botando aqui. Igual um pai tendo que compensar as coisas que os seus filhos fazem. Não ficava quieto, não assimilava o território. Por quê? Proativo, sanguíneo, acha que tem que fazer alguma coisa o tempo todo. Gente assim tem dificuldade de esperar. Porque acha que esperar é não fazer nada. E esperar não é não fazer nada. Esperar é esperar. Não fazer nada é diferente de esperar. Você pode estar fazendo alguma coisa, e isso quer dizer às vezes que você não está fazendo nada. Por quê? Porque às vezes você está fazendo naquela hora uma coisa que não devia estar fazendo, e o resultado será nada. Se Pedro é trigo e ele mesmo é comparado ao Senhor como trigo, então que deixe cair na peneira. Mas Deus não deixa. Jesus não deixa. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13 agora, faça isso. Os crentes que ainda têm Bíblia de papel, abra aí Mateus capítulo 13. Porque a coisa está tão séria que um dia a gente vai chegar aqui e vai ter que dizer, vamos abrir os nossos iPads sagrados. Normal. Eu gosto do livro, eu particularmente gosto do livro. Capítulo 13 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus. Verso 24, quem achou, diga amém. Propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo. Quem veio, gente? E semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e frutificou, apareceu-lhe também o joio. Então, indo ter com ele os servos do pai de família, lhe disseram, Senhor, não semeaste tu no campo a boa semente?
como então está cheio de joio? E respondeu-lhes ele: um inimigo é quem fez isso. E disseram-lhe os servos: queres que vamos lá e arranquemo-lo? Porém ele lhes disse: não. O que o Senhor disse, gente? Qual é a palavra, gente? Abre essa boca bem grande que isso vai ser importante. Qual é a palavra? Não. O Senhor disse: não, não quero. Eu não quero que vocês façam isso. Para que ao colher o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa dizei aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o queimar, e então colhei o trigo e recolhei-o no meu celeiro. Diga amém por essa palavra. Camila, o que isso tem a ver com Pedro aqui no capítulo 22 do Evangelho de Jesus? Segundo escreveu Lucas, tudo a ver. Porque não somos nós, é Jesus que compara a vida humana ao trigo. Quando ele fala da salvação e das almas que vão para o céu, ele diz: olhai para os campos. E veja como eles já estão preparados para a ceifa. E que campo? Jesus estava apontando para o campo de trigo, que dá aquela coisinha branca, aquela florzinha para mostrar que já chegou a hora da colheita.